raiz do corpo. Professor, mas o que é a raiz? Achei que a raiz era das plantas, né? O que a raiz da planta faz pra gente? Como que a raiz da... O que a raiz da planta denomina pra gente, né? A raiz serve para quê na planta? Para fixar a planta ao solo, não é isso? A planta, ela fica fixada ao solo, ela fica presa, lógico que a raiz também alimenta a planta e tudo mais, mas aqui pra gente é ponto de fixação. A raiz, ela tem um ponto de fixação entre a planta e o solo, não é isso? Aqui tem a mesma função, olha só. Olha aqui onde fica a raiz, ó. O que a gente chama de ombro, tá? Do lado direito e também do lado esquerdo, tá bom? Então vamos lá. Professor, não entendi direito não, explica isso aí melhor, vou explicar. Olha aqui, ó. Uma planta, quando ela está se desenvolvendo lá na semente, ela tem uma semente, né? E aí nasce uma radícula, que é a primeira raiz da planta, ó. E vai se fixar ao solo. Essa raiz, a gente chama essa raiz de raiz axial, tá? Dessa raiz vai nascer uma raiz secundária, que vai ajudar na fixação do solo. Essa raiz aqui, ó, que é a principal, a gente chama ela de axial. Vou botar um A aqui de axial, ó. Essa raiz aqui, ó, a gente chama de raiz apendicular. Eu vou botar um A e um P, tá? De apendicular. Beleza? Olha se não lembra o corpo humano, ó. Olha aqui no meio, ó. Essa região aqui do tronco, tá vendo? É chamado de axial, porque é o principal. Nas laterais, você tem os braços e as pernas, que nós chamamos de membros apendiculares. Você tem o corpo, o tronco do corpo, que é axial, e você tem também os braços e as pernas, que nós chamamos de apendicular. Beleza? Então, ó, professor, então o senhor está dizendo para mim que os membros do corpo, os braços e as pernas, são apendiculares? Sim, porque eles ficam fixados no tronco do corpo, que é axial. Beleza? Professor, não entendi nada. Vou explicar de um outro jeito, para ver se você entende, tá? Eu vou lá no sistema esquelético, vou passar aqui os slides, tá? Vou lá no sistema esquelético para mostrar para você uma coisa. Espera aí. Olha aqui, ó. Sistema esquelético. Esse daí é o nosso esqueleto, tá? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse esqueleto amarelinho aqui, ó, que tá pintado de amarelo? Então, todo esse esqueleto aqui que tá pintado de amarelo, todo esse esqueleto que tá pintado de amarelo aqui, ó, ele é esqueleto axial, tá? E esse esqueleto que está de branco aqui, ó, todo esse que está de branco é o que nós chamamos de esqueleto apendicular, tá? Ah, professor, então agora eu entendi. Então o senhor está falando para mim que o esqueleto axial fica no centro do corpo, exatamente, fica no tronco do corpo. E o esqueleto apendicular são os braços e as pernas, exatamente isso. Professor,
Mas eu estava falando de raiz. O que a raiz tem a ver uma coisa com a outra? Vou te explicar. A raiz do corpo é o ponto de fixação entre o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, tá? Então, ó, aonde que fica fixado o esqueleto apendicular e o esqueleto axial? Vou botar de azul aqui, ó. Aqui onde ele fica, ó, no ombro, tá? Então, o ombro é a raiz do nosso corpo, tá? Professor, só o ombro? Não, ó. Você tem outra raiz aqui embaixo, ó. Aqui também não fixa as pernas. As pernas não vão ficar fixadas aqui. Então, lembrando, raiz é o ponto de fixação entre o esqueleto apendicular e o esqueleto axial. Olha aqui a raiz aqui das pernas, ó. Então a gente tem, professor, então a gente tem 4 raízes, é isso? Exatamente isso. 2 superiores e 2 inferiores. 2 que estão fixando os braços no tronco e 2 que estão fixando as pernas no tronco. E aí, foi? Acho que agora foi, né? Agora deu para entender, não deu não? Se deu para entender, a gente segue, tá? Se você tiver dúvida, é só você mandar para mim mensagem aqui que eu respondo para você, tá bom? Então vamos voltar lá tudo de novo, lá onde a gente estava, nós estávamos. Estávamos aqui, né? Mas tem um detalhe, olha só, a gente estava falando de raiz, né? Você tem a raiz superior e também tem a raiz inferior, que eu já expliquei por quê, né? A raiz, ela tem um outro nome. Ela não tem só esse nome raiz, não, tá? Ela pode ser chamada também de cíngulo. Ó, cíngulo do membro superior ou cíngulo do membro inferior. Beleza? Então você pode chamar de cíngulo ou de raiz. Eu acho mais fácil raiz, mas é bom que você saiba os dois, tá bom? Para você ficar fera nisso daí. Vamos lá? Bom, aqui tem mais 2 termos que a gente precisa saber, ó. Proximal e distal, tá? Proximal e distal, cara, se você souber o que é raiz, você consegue logo identificar proximal e distal. Vou mostrar para vocês isso, quer ver? Então, olha só. Vou voltar aqui, ó, para mostrar isso para vocês. Aqui, ó. Aqui, vou voltar aqui. Olha aqui, ó. Lembra que nós falamos que a raiz fica no ombro aqui, ó? Aqui fica a raiz superior, né? Nos 2 ombros, ó. Lembra disso? Então vamos lá. Tem raiz aqui também, né? Nesse ponto de fixação aqui, ó. Tá vendo? Então a gente tem 4 raízes no corpo, né? 2 superiores e 2 inferiores, tá? A gente vai falar agora de proximal e distal. O que esse proximal lembra pra gente, o termo proximal? Pra mim lembra próximo, né? Mas aí fica a pergunta, né? Próximo de quê? Então, vamos supor que esse cadáver aqui, ele tomou um tiro. Ele tomou um tiro aqui, ó. No braço. Tá? Ele tomou um tiro aqui no braço. Esse tiro que ele levou aqui é proximal ou ele é distal? Pensa aí. Mas, professor, como que eu vou saber isso? Eu nunca estudei isso, como é que eu vou saber isso? Calma,
que eu vou te explicar. Proximal lembra próximo. Então, olha só, tudo que está próximo da raiz é proximal. Tudo que está distante da raiz é distal. Beleza? Então, esse tiro aqui, ó, ele está próximo ou ele está distante da raiz? Bom, para mim ele está distante da raiz, ele não está próximo não. Então ele é o quê? Ele é distal. Olha aqui, ó. Ele é distal, tá? Mas vamos supor que esse camarada, ele tomou 2 tiros. Ele tomou um aqui, no braço aqui, ó. E ele tomou outro aqui, ó. No braço também, mas um pouquinho mais acima, ó. Região superior do braço. Esse tiro que ele levou é proximal ou é distal? Se ele está mais próximo da raiz, ele é proximal. Beleza? Tá entendendo o que eu tô falando? Esse tiro aqui embaixo, ó, ele é distal, por quê? Porque ele está distante da raiz. O lá de cima é proximal porque ele está mais próximo da raiz. Então ele é proximal. Tranquilo? Esse termo proximal e distal é justamente para isso. Para você classificar ferimento, classificar tiro, né? Poderia ter sido uma facada, não precisava ser exatamente um tiro. O camarada poderia ter tomado uma facada em vez de um tiro, tá? E você ia ter que classificar isso. Isso vai ser muito importante pra gente quando a gente estiver lá em medicina legal, falando desse módulo, né? Falando dessa matéria importante que é medicina legal, beleza? Então você tem o termo proximal e tem o termo distal. Tranquilo? Professor, tem mais alguma coisa para o senhor falar pra gente? Tem, olha aqui, ó. Aqui a gente pode ver, ó, que ele tomou um tiro no braço, né? E aí você tem aqui, ó, o plano que passa aqui, ó. O plano mediano, ele pode passar aqui também no braço, tá? O plano mediano, ele divide o braço em lateral e medial. O M ficou feio pra caramba, mas é M, tá? Então ele tem, ó, lateral, olha aqui, ó, preste atenção, ó. Lateral e medial. Esse tiro aqui, ó, ele é o quê? Ele é lateral ou ele é medial? Esse tiro aqui, ele é lateral, porque ele está para fora do plano, olha isso, ó. Ele está para cá do plano, ó.